Bem-vindo ao primeiro Congresso Brasileiro de Ayurveda online, aberto e gratuito. Então agora a gente vai falar sobre adolescência. Em primeiro lugar, é importante falar sobre essa ideia de adolescência. Durante o vídeo que a gente estava assistindo agora, eu estava pesquisando assim, desde quando existe a palavra adolescência e desde quando isso é um fenômeno social reconhecido. Uma das interpretações que eu vi é que começa com a idade do automóvel depois da Grande Depressão e principalmente depois da Segunda Guerra, da Segunda Grande Guerra. A adolescência é um fenômeno principalmente cultivado nos Estados Unidos. O que caracteriza essa adolescência? Caracteriza a perda do controle social no início da idade reprodutiva. Adolescência é quando as pessoas começaram a ter a possibilidade de não estar mais trabalhando ou sendo instruído para o trabalho diretamente, está sendo instruído teoricamente, está fazendo high school, que é um outro conceito que vem junto, que é uma educação média, não é educação superior, mas é uma educação que foi criada no meio do caminho. E as pessoas, elas têm muita liberdade, poucas obrigações e também capacidade de não estar mais dentro de um jugo de um único padrão cultural, um único grupo cultural. As crianças começaram a parar de ter aula na mesma vila. Elas passaram a ter o school bus também. É uma característica importante, onde a criança daqui vai se encontrar com uma criança de não sei onde, porque essas crianças elas foram reunidas não era mais pai levando. Então essa característica da adolescência, ela pode ser mais ou menos assim datada do 1920 ou 1940 depois de Cristo. Antes disso, esse intervalo não era reconhecido como intervalo. Era criança e depois adulto. Não tinha um meio do caminho. A criança, em um certo sentido, era um pequeno adulto, quando ela ainda estava se desenvolvendo fisicamente. Mas, em termos de cultura védica, essa palavra, a princípio, ela não tem muito lugar em termos de uma descrição que são 4 etapas da vida, ashramas, onde a primeira vai até mais ou menos os 25 anos de idade. É a idade onde você completa a sua formação físico-psicológica. Porém, dentro de um dos 8 grupos de estudo do Ayurveda, existe um grupo de estudo que é o Kumara Bhritya, que é aquele ponto até onde a criança não tem capacidade reprodutiva. O momento onde a criança passa a ter considerada capacidade reprodutiva é um ponto importante fisiologicamente. Isso é algo que eu acho que é importante de ser dito. Nas mulheres, lá por volta dos 12 até os 16 anos, acontece uma mudança interna muito significativa. Começa a ter um ciclo mensal que começa a sair sangue pelo corpo. Isso mostra que o Shukradato, o tecido reprodutivo, está começando a ter a capacidade de gerar nova vida. Não quer dizer que fisicamente a estrutura corporal já esteja plenamente desenvolvida para isso, mas tá. Não quer dizer que está numa idade madura, mas já está amadurecendo, certo? Entre a fruta verde e a fruta madura, tem um momento onde ela ainda está mezzo, certo? Essa idade é uma idade onde há uma primeira ruptura do período mais kapha da vida. Então a gente pode considerar que até os 18 anos de idade é um período bastante kapha na vida da pessoa. Porém, até os 12, 14, 16, dependendo se é para homem ou mulher, etc. e tal, ele é exclusivamente kapha. É muito kapha. É para constituir tecido mesmo. E é para relativamente não ter nenhuma obrigação formal mais firme. O corpo ele ainda está com um trabalho muito grande de se constituir enquanto corpo. Depois disso, dos 12, 14, 16 até mais ou menos os 18, 20 ou qualquer coisa assim,
é uma fase de transição entre a fase Kapha e a fase Pitta, que é a que começa lá pelos 18, 20, 25. Depende. Toda fase de transição é governada por Vata. Então, a transição da noite para o dia, do dia para a noite, todas as transições de fase de vida são governadas por Vata. Todas as transições de estações são governadas por Vata. Então, o período que vai dos, sei lá, alguma coisa ao redor dos 13 até alguma coisa até ao redor dos 19, que em inglês elas têm uma característica muito interessante, que é a idade do teen, 13, 14, 19, é uma idade de transição metabólica. Ela está sendo muito gerida pela energia de Pitta. Pitta está subindo. Eu me lembro da minha fase, quando eu estava com 14 anos, que foi a idade que eu empiteci, que eu saí do marrom, cinza, etc. e tal, e comecei a usar uns vermelhos. Assim. Antes eu achava um absurdo usar vermelho, etc. e tal. Mas se você for ver nas escolas, isso é claro que tem efeitos sociológicos também, mas biologicamente. A idade onde a mulher começa a estar com seu Shukra Dato, não é o Shukra, é o Artava, dato mais preparado, e o homem o seu Shukra Dato mais preparado, ou seja, em algum grau consegue engravidar, envolve uma mudança de perfil psicológico muito importante. Que é, nos nossos 7 primeiros anos, 7, 8 primeiros anos, a gente basicamente, nosso arrancara é a nossa mãe, ou qualquer coisa assim, os nossos pais. Nosso princípio de identificação é o que meu pai gosta, o que a minha mãe gosta, certo? Disso eu gosto também, grosso modo falando, certo? Ainda não tem uma capacidade de discernimento muito desenvolvida para começar a fazer escolha. À medida que o discernimento se envolve, a gente tem a capacidade de fazer mais escolha. Então, a gente tem a primeira infância, que é até os 7, 8 anos. A gente tem uma segunda infância, que é desse período onde a gente começa a chegar na pré-adolescência, ou na adolescência, seria o que a gente hoje em dia chama de pré-adolescência, talvez. Que é o período onde você começa a saber dizer sim e não. Não de uma maneira automática, mas de acordo com uma coisa que você quer, não a partir do que a sua mãe ou seu pai, o que você estava macaqueando, certo? Nessa idade, a gente já começa a testar a ideia de poder escolher, em algum grau. Quando a gente chega à idade da adolescência, o Pitta chega batendo e falando assim, não necessariamente tudo que meus pais querem que eu faça, eu vou ter que fazer. Quando a gente completa 18, 19 anos, a gente amadurece mais essa ideia e nem tudo que os nossos pais querem que a gente faça, a gente tem que fazer. A gente eventualmente sai até de casa se a gente não concorda. Mas esse período é o período onde vem primeiro Kapha até os 7 anos de idade, 8 anos. Um monte de crise respiratória, um monte de problema de Kapha. Kapha Pitta, que é mais ou menos dos 7, 8 até os 13, 12. Pitta Kapha, que é a fase do 13 até os 18, 19. E em diante, Pitta. Então, esse período de transição, se vocês forem ver, ele não é uma coisa assim, tão só Kapha e depois só Pitta. Da mesma forma que a transição depois de Pitta para Vata é gradual, tem fases. E nesse momento, a mãe e o pai eles estão acostumados a uma criança que sempre faz o que eles querem. Ou tem a tendência. As crianças mais Pitta, isso não é tão verdade, mas em algum grau isso pode ser generalizado. As crianças mais Pitta, quando chegam na adolescência, o bicho pega mesmo. Assim. A contestação fica do tipo, eu não vou fazer isso não sei o que e tal. Mas, nesse momento, está se formando uma característica importante que é o adolescente perguntar, quem sou eu para além dos meus pais? Porque no final dessa fase acaba o primeiro ciclo da nossa vida, que é o ciclo de formação física. A gente termina a nossa relação com o mundo através dos nossos pais e a gente começa a ter a nossa relação com o mundo através dos nossos pares, que é a idade Pitta.
Na idade Vata é a nossa relação não tão com o mundo através da nossa espiritualidade. Então esse é um período muito crítico na existência humana, no sentido de que há um processo de revolução interna. E isso pode gerar todos os tipos de distúrbios, de problemas que existem no ensino médio, no ginásio, etc. e tal. É muito importante lembrar que fisiologicamente o corpo está num processo acelerado de empitécer. Independente da constituição da pessoa, Pitta está trabalhando. E além disso, um outro tecido reprodutivo, um outro tecido fisiológico, uma outra estrutura fisiológica está amadurecendo. Isso leva a ter movimentos para fora do ninho. A natureza, em algum grau, impulsiona a mente humana a ter a necessidade de gerar um novo, que não necessariamente precisa ser um filho. Mas a ideia desse tecido, do sétimo tecido, do Shukradato, do Shukrartavadato, é de que a função psicológica dele é gerar um novo. Então a pessoa já não está mais querendo fazer tudo da forma como fez antes. Ela está querendo ser algo novo também. Então, visto por esse olhar, é muito importante nessa fase os pais terem um aviso prévio de que, além de espinha, essas coisas, etc. e tal, olhar mais para o menininho, olhar mais para a garotinha, etc. e tal, o corpo ele está formando uma parte do discernimento superior. Ele precisa ter alimentos para isso. Ele está num processo de superaquecimento, o que pode ser um processo delicado para as pessoas de constituição mais Pitta. A alimentação no período da adolescência, que até então vinha com uma modulação assim de incrementar a kapha e fazer com que tivesse Agni para aquele kapha não virar toxina, virar nutrição, isso já não pode ser mais a verdade na adolescência. A gente tem que começar a ter uma alimentação que faça com que o sistema fique mais estável por conta do Vata e mais fresco por conta do Pitta. Independente da constituição. É claro que nas pessoas de constituição mais Pitta isso vai ser mais significativo. A ideia de yoga e pranayama nessa idade é uma coisa muito delicada. Depende muito do que a criança espiritualmente já traz dela. E não exatamente do que os pais vão conseguir impor. Não consegue. Até porque é uma idade de rebelião contra a institucionalização. Mas a atividade física é muito importante. Porque a atividade física mantém o Agni, mantém suor. E o suor é uma ótima forma de limpar a Pitta. Daí a importância que existe já há algum tempo, desde que foi inventado a ideia do high school, foi inventado junto a ideia da atividade física dentro disso. Porque é uma forma de fazer com que os adolescentes não se matem uns com os outros. O que é uma coisa importante também. Então, se o seu filho não quer fazer yoga ou qualquer coisa assim, a princípio não tem tanto problema. Não é exatamente essa idade que essas coisas têm que acontecer. Se acontecer, tudo bem. Mas atividade física, e principalmente atividades físicas que têm um caráter de liberar algum grau de pugnicidade, esse instinto de violência que está começando a aparecer, e também do excesso de acidez no sistema através do suor, é muito importante. Ok? Então, ainda que o Ayurveda não faça nenhuma descrição assim pormenorizada sobre o processo da adolescência, ele faz até a idade de ficar assim uma criança bem formada, parruda. Isso hoje em dia na nossa sociedade é muito significativo, porque a nossa adolescência hoje vai dos 10 aos 25, em um certo sentido. Então, tem muita gente nesse barco e no meio do caminho tem um vestibular. Ah, meu Deus, e tal. Mas o papo do vestibular é um outro tópico. Então, a ideia aqui é mostrar que essa transição fisiológica, ela merece ter algum cuidado. Ela não é só uma revolta do adolescente, da família, ok? Sim. Deseja uma atenção mais personalizada? Entre em contato e saiba como. Namastê!